Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Metra. Sou o Luiz Fernando e hoje mais uma vez aqui nós estamos com o Anderson, um cara aí que vai desmistificar os mistérios da SST para nós. Muito prazer, Luiz. E hoje, Anderson, a gente traz um tema aí que o pessoal vem se embananando muito, vamos dizer assim, né? Que seria a diferença dos riscos trabalhistas para os agentes nocivos. Então já vamos começar, né, entendendo o que diferencia, né, um risco trabalhista de um agente, quais documentações vai para um, quais vai para outro. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, Luiz, é um prazer estar aqui, né? Na verdade, a gente está sempre pronto para esclarecer dúvidas aí das pessoas que fazem um envio constante de dados para o e-social, que mantém documentações de segurança que são importantes para a segurança dos trabalhadores e também para a segurança jurídica das empresas. E é um assunto bem sensível porque existe realmente uma confusão e parte dessa confusão ela começou por conta da história que eu vou contar aqui, né? Quando surgiu essa questão do e-social, vamos pôr, quase 10 anos atrás, os agentes nocivos a serem informados, né? O conceito de agente nocivo era diferente. Ou seja, quando eles criaram essa tabela, o layout do e-social, o primeiro layout, era para enviar tudo que fosse risco. Então você pegaria o teu PPRA na época e colocaria todos os riscos que tem lá. Físico, químico, ergonômico, biológico e acidente. Colocaria todos. Mas aí, de 2019, mais ou menos, houve uma simplificação no sistema de envios e essa simplificação também atingiu a tabela de agentes nocivos. Então, agora o que tem que ser enviado para o e-social são agentes nocivos que geram direito ao trabalhador ter aposentadoria especial. Então, você não deve se preocupar com o envio de coisas que não são agentes nocivos que dão direito ao trabalhador se aposentar. Mas sim, somente esses agentes nocivos realmente que têm aposentadoria especial com 15, 20, 25 anos. Existe uma regra bem simples, que é o seguinte: todo agente nocivo, ele vai ter alguma coisa relacionada à insalubridade. Aposentadoria especial. Todo agente nocivo mesmo. Sim. Agora, nem todo risco trabalhista vai ser um agente nocivo que dá direito à aposentadoria especial. Perfeito. Então, entendendo essa regra, ou seja, você pode ter uma informação lá no PGR, você até paga insalubridade, mas isso não quer dizer que isso seja um agente nocivo que dá direito à aposentadoria especial. Por outro lado, se esse agente dá direito à aposentadoria especial, ele é insalubre na questão trabalhista da coisa. Por quê? Nós estamos falando de duas enciclopédias diferentes de leis. Uma são leis trabalhistas, NR15, NR16, Portaria 3.214 de 78, e outras são legislações previdenciárias que mudaram muito desde 1999 para cá, fora antes disso. Mas especificamente de 1999 para frente, houve muitas mudanças no entendimento do que era a lista de agentes nocivos. Então a gente não pode fazer realmente essa confusão. E, Anderson, qual que é o caminho natural que esse risco ele deve percorrer nas documentações? Onde ele nasce e para onde que ele vai? Tudo nasce daquilo que eu sempre digo, né? Já até falei outras vezes, né? Nasce do princípio que existia antes na NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Reconhecimento, avaliação, controle. Ou seja, quando você vai fazer um levantamento de riscos, você faz o reconhecimento, você vai avaliar o quanto esse risco é. Então, se ele é um levantamento qualitativo, então é pequeno, médio e grande, né? Você pode usar uma matriz de risco para qualificar isso. Mas quando você vai avaliar quantitativamente, ruído, calor, vibração, poeira e outros agentes nocivos, né? Entre aspas, porque eu não estou falando de risco trabalhista e de agente nocivo só, a gente faz a avaliação desse risco para quantificar e propõe medidas de controle. Essas medidas de controle dos riscos, né? Então, o caminho natural é reconhecer, avaliar e controlar. O controle ele é dado pelo uso de EPIs, pela adoção de equipamentos de proteção coletiva,
por medidas administrativas para diminuir a exposição do risco, como, por exemplo, a rotatividade de atividades, o trabalhador está fazendo uma coisa no período da manhã, na parte da tarde ele já muda para não estar exposto àquele risco, diminuir o conceito de habitual e permanente para ocasional e intermitente, isso são medidas administrativas. Mas o controle, muitas vezes, pela norma, aí ele já evoca uma outra norma que é a NR7. Que fala do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. o PCMSO. Então, lá no PCMSO, de acordo com o risco que você reconheceu, avaliou e controlou, existe mais um controle, que é um controle médico, que vai pedir uma audiometria para quem está exposto ao ruído acima de 80 decibéis, que vai pedir um exame de sangue, né, um hemograma, contagem de plaquetas para um trabalhador que é um frentista de um posto de gasolina. Então, o caminho natural é esse. Então, reconheceu, avaliou e controlou. Muito bem, você reconheceu riscos trabalhistas. Agora você vai fazer um LTCAT para reconhecer um risco previdenciário, um agente nocivo, para tentar enquadrar, né, se aquilo ali que você levantou no teu PGR de risco trabalhista, porque o PGR é um documento trabalhista, se ele também vai fazer parte do documento previdenciário, porque ele vai estar ou não numa tabela de agentes nocivos, né? E automaticamente, aquilo que está no LTCAT é para estar também no envio do E-Social do 2240. Perfeito. Essa é a lógica mais simples para a gente explicar aqui. No próprio sistema do Metra, né, nós temos a parte lá dos riscos trabalhistas, que ele já define que vai para o PGR, e dos agentes nocivos ali, que vai para o LTCAT, para o E-Social. Então, é isso? A gente poderia separar assim para os documentos? Perfeito. Agente nocivo, LTCAT, risco trabalhista, PGR. Exatamente. Tem pessoas que às vezes perguntam onde é que eu lanço esse agente nocivo. Muitos confundem. Né? Muitos confundem. Então, peraí, aonde lança seria no código correspondente a ele. Ah, mas não tem código, então não é agente nocivo. Ah, mas eu tenho uma decisão judicial que mandou eu reconhecer isso como agente nocivo porque dá direito à aposentadoria especial. Então ele vai entrar naquele código do E-Social, que é 0501001, se eu não me engano, que é outros agentes nocivos não existentes na tabela 24, não existentes nos decretos de 1999 ou colocados por meio de força judicial. Então aí vai entrar ele como agente nocivo, apesar de ele não fazer parte da tabela 24. Perfeito. Mas é só nesse momento. Então não adianta você tentar inventar, por exemplo, o risco biológico de uma pessoa que limpa banheiro. Se essa pessoa não limpa banheiro em estabelecimentos de saúde, ele não é agente nocivo para aposentadoria especial. Ele só é agente nocivo para aposentadoria especial se a pessoa limpar banheiro dentro de um estabelecimento de saúde. Então as pessoas precisam aprender a separar isso. E o Metra traz essa facilidade para vocês. Perfeito, Anderson. E quando a gente vira essa chave, né, para a área da Previdência, como que fica o caminho desse agente nocivo, aquele que efetivamente causa a aposentadoria especial? Então, nós temos que ter o critério de separar risco trabalhista de agente nocivo por causa disso. Uma vez que ele gerou o direito de aposentadoria especial, existe uma lei do INSS que, se o trabalhador vai se aposentar mais cedo, porque ele está exposto a um risco, a empresa tem que contribuir um pouco mais para que ele possa ter esse direito. Então, isso já vai diretamente impactar lá na guia da Previdência Social, que é pago todo mês, que incide sobre o INSS de cada trabalhador. Então, informou um agente nocivo lá no 2240 do E-Social, pode haver esse cruzamento. E aí, automaticamente, a empresa já vai estar pagando uma tributação maior só porque está dando direito à aposentadoria especial para alguém que talvez não tenha direito. Tem direito. Perfeito. E essa separação, ela parece muito lógica quando você explica, né? Fica muito, muito fácil a gente observar aqui. Mas a gente sabe que as pessoas, elas misturam tudo, né? E quais são as consequências de colocar tudo assim no mesmo cesto e fazer essa documentação sem distinção? A primeira coisa a gente já falou na pergunta anterior, que é uma incidência maior de imposto, né, de INSS para aquele trabalhador que você está dizendo que ele tem direito para se aposentar mais cedo. Essa é a primeira consequência. A segunda se ele tiver, por acaso, alguma doença relacionada, né, possivelmente a essa exposição, então automaticamente já vai haver o nexo causal.
E o nexo causal vai reverter digamos, a culpa por essa doença para a empresa. Então, a empresa pode ter que se defender de uma ação regressiva do INSS, pagando as custas de todo o tratamento médico do trabalhador, do tempo que o INSS gastou para reabilitar aquele trabalhador, do investimento que o INSS fez para poder pagar aquele trabalhador enquanto ele estava afastado. Então, as consequências são inúmeras, né? E também tem a questão de você estar enviando para o governo informações erradas, que também é passível de multa. Então, você tem guia de INSS sendo gerada maior, a possibilidade do trabalhador, por acaso, desenvolver uma doença ou sofrer um acidente de trabalho e acabar sendo vinculado com esse risco, esse agente nocivo que você informou, que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vai fazer o nexo causal, fazendo esse nexo causal uma ação regressiva, pedindo o ressarcimento do INSS de tudo aquilo que foi gasto e multas por envio de informações erradas. E isso a gente entende como uma probabilidade muito alta quando se tem documentos de gaveta ou documentos elaborados baseados em planilha e não em sistemas. Porque aí você não consegue ter muito controle da qualidade da informação que está ali, né? A falha humana fica muito mais suscetível. Fica mais suscetível. Lá no sistema Meta, por exemplo, existe um caminho lógico que você vai fazendo o cadastro da documentação, começa lá com cadastrar setor, cadastrar função, você cadastra funcionário, você faz a vinculação, você informa se ele tem risco ou agente nocivo, e aí dali gera PGR e dali gera LTCAT, ou seja, daquela informação cadastrada uma única vez. Agora, você imagina você ficar dando copiar e colar em várias documentações, aí você busca a informação de um lado, joga para o outro, uma hora ou outra você vai falar que o Zé tem a mesma posição do João, mas só porque copiou e colou. Então, isso é um perigo também. E eu costumo dizer isso para os nossos colaboradores, né? Que por você ter o sistema automatizado ali, você minimiza grotescamente a chance de uma falha humana, né? E o Meta traz isso de uma forma bem organizada. Você vê que toda a estrutura é pensada, né, para que uma coisa interligue na outra, para que no fim você tenha tudo isso completo. Sim, é organizado e rápido a partir do momento que você entende o fluxo. Então, faz um chamado aí com algum atendente do sistema Metra, que ele explica qual que é o fluxo de cadastro se você quer começar, por exemplo, a fazer um PGR, Reconhecimento, Avaliação e Controle. Ele vai explicar para você. Apesar de ser uma coisa técnica, ele pode explicar para você qual que é o primeiro cadastro que eu faço? Você vai lá, cadastra a empresa, você vai lá, cadastra o KNAI. Por meio disso, já vai um monte de coisa sendo feita para gerar um documento, que seria um documento impresso, mas que hoje nem precisa estar impresso mais, mas principalmente você já está preparando o sistema para fazer o envio para o E-Social. Perfeito. Por meio daquela única informação que você cadastrou, sem precisar ficar copiando e colando aquele mundo de coisa de uma vez só. Sem muita dor de cabeça. Sem dor de cabeça. E aí entra uma ferramenta fundamental nessa história, Anderson. Para quem está na dúvida se um risco específico deve entrar, né, no evento do 2240 como causador da aposentadoria especial, para onde que essa pessoa ela deve olhar? Ela deve olhar, fazer uma pesquisa, isso tem disponível aí em vários sites da internet, inclusive os sites do próprio E-Social, tem lá todas as tabelas do E-Social, entre elas a famosa tabela 24, agentes nocivos. Se está lá, e você encontrou isso na tua documentação de risco trabalhista, beleza, você acha o código correspondente àquele risco e informa, né, na tua documentação. Se não está lá, aí tem um outro caminho. Não está lá porque não faz parte da lista, simplesmente não faz parte da lista do decreto lá dos agentes nocivos, ou alguém, né, algum juiz, algum processo judicial que a sua empresa teve, obrigou você a informar. Aí você vai informar naquele 0501001. É só, né? Então, se não está lá, não existe, ou vai 0501001, desde que atenda esses dois parâmetros, né? Não está na lista ou algum juiz, algum processo judicial obrigou a empresa a informar dessa maneira. E o Anderson, para ficar mais claro aí para o pessoal, né? Você poderia dar um exemplo do que seria um risco trabalhista que vai entrar no PGR, mas que de jeito nenhum vai ser um agente nocivo previdenciário? Tem vários, né? Se a gente for fazer aí uma pesquisa mais ampla, né? Por exemplo, o ruído você vai ter no risco trabalhista e no agente nocivo. Beleza. Perfeito. O biológico
Depende. Por exemplo, o biológico de um trabalhador de um estabelecimento de saúde. Ele vai entrar no risco trabalhista, ele também vai entrar no agente nocivo, porque está previsto lá naquela tabela 24. Mas, como até dei o exemplo agora há pouco, uma pessoa que recebe insalubridade, porque o trabalho dela é só limpar banheiro e aí a empresa, por precaução, achou melhor pagar insalubridade para ela. Mas isso não quer dizer que ela tem direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque essa atividade de limpar banheiro, ela não existe dentro dos agentes nocivos, ou seja, a pessoa paga a alíquota de INSS habitual de até 11%, se eu não me engano, não é a minha área, mas ela vai pagar a alíquota convencional, sem direito à aposentadoria especial, se aposentando normalmente dentro da expectativa que a gente tem hoje, que se eu não me engano é 35 anos de contribuição, né? Agora, se tiver lá na tabela de agente nocivo, automaticamente ele vai se aposentar no mínimo com 25 anos, né? Em alguns casos, 15, né? A tabela que coordena. Ali, exatamente. Podemos dizer assim, né? E tem casos que são até interessantes, que, por exemplo, a gente pensa assim, frentista, né? Imediatamente, para o pessoal que é da área de segurança, você pensa, frentista, área de risco, periculosidade. Beleza. Então, esse é o caminho, periculosidade. Mas o frentista, ele está na tabela de agente nocivo do INSS com direito à aposentadoria especial por causa da exposição ao benzeno. Perfeito. Então, ele pode não receber a insalubridade, porque normalmente ele poderia escolher insalubridade ou periculosidade. Normalmente, ele escolhe o valor maior que a periculosidade. Então, a empresa não paga insalubridade para ele, mas ele mesmo assim tem direito à aposentadoria especial, né? Casos, por exemplo, que existia o direito de aposentadoria especial, mas hoje não existe mais e parece que está voltando. Eletricidade, periculosidade por eletricidade, documentação trabalhista, NR16. A aposentadoria especial por eletricidade, a questão da exposição a campos eletromagnéticos por conta da alta tensão e tal. Então, isso está voltando. Mas tem que se tomar muito cuidado. Procura a tabela 24 e encontra o agente nocivo lá. Se não tem um agente nocivo, cai dentro daquela regra que nós já falamos. Perfeito. E para a gente fechar agora com chave de ouro, Anderson, qual que é o conselho final aí que você deixa para os coordenadores e para os profissionais que utilizam esses sistemas de SST na hora deles parametrizarem e gerarem esses documentos? É basicamente tentar unificar a fonte de informação das documentações. Por quê? A gente vê em empresas uma pastinha de rede lá com um documentinho do Word, PGR 2026, versão 00. Aí alguém faz alguma coisa, versão 01. Alguém faz mais alguma coisa, versão 02. É um documento que hoje tem validade de 2 anos. Antigamente o PPRA era 1 ano só. Então, durante 2 anos, ele sofre muita revisão porque ele é um documento dinâmico. Então, realmente, ele é alterado. Agora, você imagina você controlar essas alterações e garantir que essas informações das alterações estão indo para o 2240 lá do E-Social da maneira correta, né? Então, eu conheço empresas que, de repente, os funcionários começaram a ir no sindicato para falar assim, olha, o meu PPP, que agora o funcionário pode consultar ele o PPP mesmo emite, dele, né? Ele pode olhar o registro da carteira de trabalho dele e tal. Ah, o meu PPP aqui, antes eu tinha exposição ao ruído e agora está aparecendo que eu não estou exposto a agente nocivo. Então, o que aconteceu? Na verdade, não é que ele deixou de estar exposto. Houve um erro no lançamento da informação e o funcionário está sem exposição a agente nocivo. E a empresa não sabe o que faz para tentar arrumar isso. Por quê? Porque uma vez que ela informou, vai ficar um período sem agente nocivo. Agente nocivo. Aí quando ela passar a informar de novo, vai começar a contar desse período para frente. Ele não consegue arrumar para trás. Então, está envolvendo até profissionais da área de sistemas para tentar ver como que vai fazer isso para puxar a informação e não deixar o trabalhador ser prejudicado por não estar agente nocivo e não contar. Aí, nesse caso, você não está contando a aposentadoria especial do cara naquele período. E você já dá Sendo que ele tem direito. Sim, e você já dá um outro problema. Por quê? A aposentadoria especial, ela tem que ser ininterrupta. Se você cortar a exposição, o cara perde o tempo trabalhado. Então, digamos, ele estava exposto a um agente nocivo, a empresa mandou ele embora, ele foi trabalhar numa empresa que não tem agente nocivo. Acabou. Não conta mais. Então, isso gera uma infinidade de problemas, e tudo isso por quê? Por conta da falta de uma documentação com fonte única de informação que só um sistema como o Sistema Metra pode dar,
né? Você garante que os parâmetros estão dentro do layout do e-social, basta você preencher os campos obrigatórios que estão lá, é aquilo que vai, né? O máximo que vai acontecer é você mandar uma informação de retificação, mas a informação que foi lançada é a que vai, e os próprios documentos, né? Por exemplo, o PGR, eles passam a ser versionados, então você tem versões para justamente mostrar essa evolução, as revisões que aconteceram, justamente para isso também. Legal. Pessoal, então aí, ó, tivemos um papo mais curto hoje com o Anderson, mas de grande valia, tá? Ele nos mostrou aí a diferença entre os agentes nocivos e os riscos trabalhistas, e como isso é aplicado também no sistema Metra. Hoje a gente já conta, então, com essa parte organizada, para que vocês tenham toda essa estrutura. Anderson, obrigado. Foi um prazer, Luiz. E a gente se vê Foi um prazer, no pessoal. próximo episódio. Até a próxima.